Então, né, anos 80, Banda Blitz fazendo sucesso, e uma partezinha que eu gostava muito, de uma música que eu amava muito, era aquela partezinha que falava assim: Ei, vamos ver o sol nascer ali na praça? Você faz café ou quer que eu faça? E aí, o que vocês acham? Hoje amanheceu fazendo frio, né? Nossa, eu não gosto de frio, nunca gostei de frio. Ah, eu acho que eu vou fazer uma coisa que toda pessoa que já tá assim na fase de ser vovó ou de ser vovô gosta muito, né? Uma coisinha para esquentar. Tomar um cafezinho. Mas um cafezinho combina demais com frio. Apesar que vovôs e vovós gostam de café em qualquer época, né? Esse cafezinho me lembra uma musiquinha. Agora deu para esquentar um pouquinho. Vocês já prestaram atenção tanto que pessoas idosas lembram de músicas antigas? Sabem mais sobre músicas antigas do que músicas atuais? Isso também acontece com a vovó Sandra. Eu gostava tanto de música que eu cantava até as músicas de programas de rádio. Tinha uma música que eu gostava demais. Era uma que falava alguma coisa assim: logo de manhã, nananana, café do sítio tem um gosto tão igual ao café que a vovó coava lá no fundo do quintal. Quem viveu em Brasília, décadas de 80 por aí, deve lembrar dessa música, né? Fala sobre um café. E olha que é um café que vem percorrendo gerações. Esse cafezinho do sítio aqui, ó. Enquanto eu, vovozinha, morava em Brasília, que era jovem, né, que não sabia muita coisa sobre a vida, eu não achava aquilo nada demais, né? E realmente não era nada demais, no meio de tanto café que existe no mundo. Porém, o que eu não sabia, e depois de muitos anos que eu fui saber, que o café do sítio é um café brasiliense, um café de Brasília. Enquanto eu morava lá, que eu tinha lá meus 15, 16 anos, né? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça e não tinha importância nenhuma. Até que depois, futuramente, eu me mudei para o Goiás, continuo no Goiás, já são muitos anos, mais de 30 anos no Goiás, que aí eu percebi que eu usava outras marcas de café, que gostar de café eu sempre gostei, né? Aí sempre eu ia em Brasília e via o cafezinho do sítio, sempre eu ia em café e via cafezinho do sítio. E algumas coisas foram me chamando a atenção. Olha só que interessante a pessoa que tem pouca idade. Eu não tinha noção, que como Brasília ainda era nova, que em Brasília já existiam assim, algumas fábricas, algumas indústrias, mas eu não tinha essa noção. Eu imaginava assim no meu pensamento, e realmente a maioria das coisas era assim. Eu tinha o sonho de conhecer São Paulo, o maior sonho da minha vida era conhecer São Paulo, né? Então, normalmente quando nós comprarmos alguma coisa, que fosse no mercadinho ou no supermercado maior, eu ficava olhando as embalagens para saber de onde aquelas coisas tinham vindo. E normalmente as coisas tinham vindo de São Paulo. Eu ficava, ai, São Paulo é muito grande, São Paulo é muito maravilhoso. Que era o meu sonho conhecer São Paulo, né? E essa grandiosidade de São Paulo me atraía, né? Me chamava atenção. E a maioria das coisas realmente vinha de São Paulo. Tal lugar, São Paulo capital, tal lugar SP, tal lugar SP. E depois de muitos anos mesmo, que eu fui descobrir que esse cafezinho era de lá mesmo, de Brasília, né? E depois de mais de 50 anos, que eu ainda fui descobrir que essa, não sei se posso dizer fabricação, o que que é, ele é do mesmo ano que eu nasci, olha que coincidência, eu fiquei surpresa, né, eu olhei um pouquinho a hora, eu olhei agorinha, Brasília 60 anos, aí tem o desenho aqui do avião, até aí tudo bem, né, aí eu vinha em algum lugar aqui,
desde 1967. Eu vim em algum lugar por aqui. Eu falei, não acredito, nasceu junto comigo. Ah, aqui, ó, desde 1967. Tá por aqui assim, desde 1967. Olha só como é bom viver, é importante viver, né? Quando a gente pensa que já sabe muita coisa, de repente a gente sabe alguma coisa, descobre alguma coisa que sempre esteve tão próxima a nós e nós não prestarmos atenção. Falando-se de música, né? Eu me lembro há muitos anos, quando o Hit fazia muito sucesso, lá na década de 80, ele tinha uma música que falava assim, a vida é arte do saber, ou assim, a vida é arte do viver. Alguma coisa assim, eu nem me lembro que música é. Quem quiser saber tem que viver. E eu achava essa parte da música super, super interessante, porque eu entendia que para nós aprendermos as coisas, nós sabermos as coisas, não precisa ser necessariamente na escola. A partir do momento que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, né? E quando nós somos muito jovens, nós não sabemos praticamente nada. Nós pensamos, sabemos muita coisa sobre a vida, nós não sabemos praticamente nada, né? Muita coisa que a gente não sabe, que nós somos enganados, né? E aí depois de muitos anos morando no Goiás, eu fui descobrir que esse café fica só lá em Brasília, lá em torno de Brasília, né? Interessante. Aí um dia deu aquele insight, né? Falou assim, lá em Brasília tem um café muito bom, mas esse café não chega aqui nessa cidade, só fica por lá. Aí de lá pra cá que eu comecei a trazer esse cafezinho, que eu me lembro daquela musiquinha, né, de quando eu era criança. Aí eu recordo as coisas de quando eu era criança, de quando eu era adolescente. Que na época eu não sabia que um dia eu iria sentir saudade. A gente nunca sabe as coisas que vai sentir saudade, né? E interessante que um dia desses eu dei uma aula de língua portuguesa que eu falava sobre acentos agudos e eu peguei algumas embalagens, né, de produtos, inclusive eu peguei uma embalagem de café que falava sobre acento agudo, sobre palavras que começam, né, que nomes próprios têm que começar com letra maiúscula, só que em algumas embalagens começa com letra minúscula. Aí fui falando da arte, né? Falando assim, porque a arte às vezes ela pula essas regras, ela pula essas coisas que os professores vêm batendo na cabeça do aluno. Põe acento agudo, põe acento circunflexo, começa com letra maiúscula. E olha só, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, que nesse produto aqui também, né, sítio, não tem acento agudo, sítio. Mas ninguém fala café do sítio, fala café do sítio. E aí eu pensei, se esse produto estivesse aqui na minha mão, ele seria usado. Porque a arte, né, não é assim, se for num documento, café do sítio terá acento agudo, né? Tanto no café quanto no sítio. Porém, por ser uma arte, ele não tem aquela obrigatoriedade de respeitar as normas. E aí eu fiquei assim surpresa comigo mesmo, né? Gostar de café e de repente chega lá numa cidade que aquele café que a gente tanto gosta não se produz, não se refaz. Aí depois, esse café só tem lá em Brasília. Ai, as memórias da vovó Sandra, e veio aquela musiquinha, né? Café do sítio tem um gosto tão igual ao café que a vovó coava lá no fundo do quintal. Então, de vez em quando eu tenho que tomar esse cafezinho para aquecer esse frio. E quando tá fazendo calor, eu também tenho que tomar, né? Ainda mais agora, né? Que pode-se dizer que está entre uma das primeiras, vamos dizer, empresas, né? Grandes lá em Brasília, que é uma das coisas que me interessa. E saber que está perdurando tantos anos, né? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, como eu tenho aquela ideia, né, assim, de memórias, né? Memórias da vovó, que coisa maravilhosa. Aí eu pego e olho a data, a mesma data que eu nasci, e vem durando tanto tempo, e eu posso contar, né, para essa juventude que vem chegando,
pessoas que não conheceram Brasília, que não conheceram a Brasília antiga, ou que nunca foram, né? Que algumas pessoas também não foram, se já foram. Eu conheço muitas pessoas que só passaram por Brasília e não sabem desses detalhes, né? Essas coisinhas que eu amo tanto saber lá de Brasília. Coisinhas. Tem outras músicas, só que eu não me lembro. Não me lembro, mas essa eu me lembro que ela foi muito marcante. Muito marcante. Uma época assim, que pela juventude, né? Eu cantava muito e eu ria muito, né? Porque eu era muito saudável, muito alegre, né? Jovem, né? Com tanta esperança de um futuro bom, um futuro melhor, né? Hum, hum. E aí eu posso contar detalhes que essa juventude não sabe, né? Esse pessoal novo não sabe. Coisas que ficaram aqui, ó, na memória da vovó.